Olá, minhas queridas, sejam bem-vindas. Mais uma vez estávamos com dificuldades em entrar aqui com a nossa internet. Isto tem sido assim há 2 semanas e com a chuva muito mais. Não temos conseguido mesmo entrar logo online. Está muito difícil. Provavelmente vamos ter que arranjar aqui uma nova opção de internet, porque agora todas as lives têm acontecido isto. Para nós entrarmos em diretos tem sido de imensa dificuldade, porque não apanha, porque não conseguimos entrar logo. Pronto, e depois vocês estão aqui à espera que entre na live e nós não estamos a conseguir. Mas pronto, agora já conseguimos. Um coraçãozinho para todas. E venham-me dizendo já, minhas queridas, de onde é que vocês estão a ver, de onde é que são. Escrevam aqui um comentário, mandem um coraçãozinho. Que hoje vamos falar da nossa amada. A nossa live amada, que é a nossa live de sexta-feira às 18 horas, ela nasceu com o intuito de dar a conhecer a todas vocês, a todas as nossas seguidoras, a todas as pessoas que acompanham a nossa comunidade, a todas as pessoas que acompanham os nossos vídeos, tanto aqui como no Instagram, a todas as pessoas que nos têm acompanhado ao longo destes anos. O Amada nasceu há cerca de 3 anos, como eu vos referi na semana passada, e ele tem vindo a evoluir muito. E o Amada nasceu mesmo do intuito de nós criarmos para vocês produtos digitais, workshops, mentorias, métodos, para criarmos para vocês uma experiência completa de transformação. Como sabem, eu sou consultora de imagem há cerca de 25 anos e há cerca de 3 anos eu tive um upgrade de carreira. Eu especializei-me em desenvolvimento pessoal, em marca pessoal e especialmente em propósito de vida. E com essas especializações, o meu conteúdo começou a ganhar outro lado, começou a entrar mais para dentro do desenvolvimento pessoal, mais para dentro da autoimagem, não só na área da imagem pessoal, do estilo pessoal, mas também na autoimagem, que para mim é tão importante. E o Amada nasceu disso, da autoimagem. Eu, a semana passada, já vos contei a história do Amada. Ela nasceu porque uma amiga minha que morreu de cancro tinha sempre a dificuldade de saber bem aquilo que ela sentia, aquilo que ela achava dela mesma, qual é que era o seu propósito de vida, o que é que ela gostaria de alcançar no mundo, e acabou por falecer sem ter a certeza de quem era, a mulher espetacular que ela era, e de sem saber realmente qual é que era o seu propósito de vida. Nesse caso, o que é que aconteceu? Aconteceu que eu fiz e criei o workshop Amada para trazer para vocês todo o meu percurso e todos os meus métodos e todo o meu conteúdo, porque eu penso que 25 anos de experiência de vida com muitas mulheres, eu já resgatei mais de 1000 mulheres em toda a minha carreira. Eu já resgatei mais de 1000 mulheres para entrarem numa vida diferente, para ter uma imagem diferente, para terem uma autoestima diferente e, acima de tudo, para terem uma vida diferente. E durante estes 3 anos nós temos feito um percurso espetacular. O Amada tem crescido de uma maneira que nem eu próprio imaginei. Eu sempre tive muito sucesso com a consultoria de imagem. Eu sempre gostei muito de pegar na mão de uma mulher e levá-la do ponto A para o ponto B e de ver que, além do que se transforma na imagem pessoal, nós transformamos a vida daquela mulher, nós transformamos o interior daquela mulher, nós transformamos aquilo a que ela chama mente sua. Ou seja, quando nós temos uma mente nossa, que muitas vezes está cheia de crenças, está cheia de padrões, está cheia de pouco autocuidado para ti mesma, o que é que acontece? Acontece que nós começamos a pôr-nos para segundo plano. Acontece que nós começamos a retirar de cima de nós o nosso brilho principal, que somos nós mesmas. Começamos com muito mais dedicação à família, com muito mais dedicação ao trabalho, com muito mais dedicação aos amigos, e vamos esquecendo muitas vezes
a pessoa principal da nossa vida, a pessoa principal que nos faz estar aqui e ser felizes, que somos nós mesmas. E eu te digo mesmo de coração, é que quando nós sabemos quem somos, quando nós sabemos o nosso poder, quando nós sabemos a importância que tem nós, mulheres, nos conhecermos o nosso espelho, eu digo-te que é algo que transforma qualquer vida, qualquer mente, qualquer pessoa, porque vê uma coisa, o facto de não te conheceres, muitas vezes é a causa principal de tu não teres sucesso na vida, de tu não teres o emprego dos teus sonhos, de tu não teres as relações que tu ambicionas, de tu não teres aquilo que realmente poderias alcançar neste mundo. E por isso eu sou tão adepta da autoimagem, de começarmos na autoimagem. E o Amada veio fomentar isso, veio fomentar aquela transformação que eu já fazia na vida das outras mulheres. Eu durante muito tempo senti uma frustração gigante com o meu trabalho de consultoria de imagem. Eu, há 3 anos, quando eu fiz 50 anos, ou seja, quando foi o meu renascimento da águia, eu sentia que havia alguma coisa mais para entregar às pessoas. Eu sabia que havia alguma coisa mais para entregar às mulheres e sabia que aquela sensação de vazio que eu estava a viver, aquela sensação de vazio, é que a minha filha não para de andar aqui de um lado para o outro, vocês estão a ouvir. E qualquer dia ouve-se mais ela a caminhar do que a minha palavra. Retomando, peço desculpa. Eu sentia-me muito frustrada com a consultoria de imagem. Eu sentia um gigante, um enorme vazio dentro do meu peito. E eu questionei-me várias vezes, depois da minha amiga Carla falecer e depois de eu criar o workshop Amada, questionei-me várias vezes. 25 anos de experiência de vida, eu consegui alcançar tudo, consegui ter tudo aquilo que eu ambicionei, mesmo assim, como é que eu sou tão ingrata que eu não me sinto completa? Como é que eu sou capaz de sentir que falta algo dentro de mim quando eu estava num nível de sucesso, talvez dos mais gigantes que eu tive até hoje? E eu pensei, como é que eu poderei não recomeçar, mas ir um pouco mais atrás na minha experiência e transformá-la em outro propósito de vida? Porque a minha vida não poderia ser só aquilo. Eu sentia que havia algo mais que eu tinha a agregar na vida das mulheres, que havia algo mais que eu tinha a dar a todas as mulheres que eu já tinha resgatado e que queria continuar a criar e a fazer um trabalho com elas. E eu digo-te, pessoalmente, foi muito duro eu olhar para mim mesma ao espelho e não me reconhecer. E não reconhecer mais aquela pessoa que estava daquele lado. E ter que começar a fazer uma caminhada, uma jornada rumo a algo que eu não sabia o que era. E tu podes dizer, mas como é que alguém que diz e que mostra e que se nota, se fores ver, há 3 anos atrás, que eu tinha uma carreira de sucesso, já tinha o meu canal do YouTube, apesar de não ser nada consistente, porque não tinha tempo e, para te ser sincera, não acreditava muito na força do YouTube, como eu hoje acredito, passado 3 anos. Aliás, eu criei este canal em 2021 e só em 2024 e 2025 é que eu realmente estou dedicada a esta rede social. Mas isso é outro assunto, se vocês quiserem para outro vídeo, como é que eu fiz a minha caminhada no digital. Enfim, eu olhei para aquela mulher que estava ali no espelho e eu sentia que havia qualquer coisa que me faltava dentro de mim. Havia qualquer coisa na imagem que eu refletia naquele espelho que não estava a ser fidedigna àquilo que eu sentia dentro. Que todas as ambições que eu tinha, tudo aquilo que eu queria alcançar, tudo aquilo que eu sonhava durante anos e anos, e eu alcancei, não poderia ser só aquilo. Não poderia ser só transformar o exterior de mulheres, apesar de eu sempre ajudá-las na sua vida, nas suas carreiras,
em tudo aquilo que era necessário quando nós estávamos em métodos de consultoria. Mas o que estava a acontecer comigo era muito superior a isso. O que estava a acontecer comigo era que eu finalmente percebi que a primeira pessoa que precisava de fazer as pazes com o espelho era eu mesma. Porque eu conseguia dar alegria, imagem, propósito, estilo, tudo. Um guarda-roupa completamente organizado, uma vida completamente organizada a todas as outras mulheres, menos a mim. Eu fazia tudo aquilo que eu tinha que fazer e de uma maneira muito dedicada, porque eu sempre fui muito dedicada ao meu trabalho, mas eu não estava a ser a minha paciente zero. Sempre liguei à minha imagem exterior. Sempre tive muito cuidado com aquilo que eu vestia, apesar de eu não sou muito rígida, nem em termos de moda, nem em termos de estilo, nem de biótipos de corpo, nada, não sou nada rígida e, aliás, até me chateia bastante que as consultoras de imagem sejam tão rígidas em questão, tanto a biótipos de corpo, como a estilo pessoal, como a imagem pessoal. Custa-me e chateia-me. Porque uma coisa, tudo bem, é a teoria que nós aprendemos e que nós temos que passar para as nossas clientes. A teoria da coloração pessoal, a teoria do estilo corporal, a teoria do estilo de vestir um estilo, dos 6 estilos universais, blá, 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 isso tudo. Eu sei perfeitamente a importância que isso tem num processo de consultoria. Mas eu também sei que isso não é o que faz aquela mulher se tornar mais ávida à sua vida, a fazer as pazes com o espelho. Não é isso. Isso é a parte teórica. O que vai fazer essa mulher fazer as pazes com o espelho verdadeiramente é ela arranjar uma imagem, criar uma imagem à sua imagem. Criar uma imagem que mostre especificamente o seu estilo de vida, a sua personalidade, a maneira como ela quer ser vista, a maneira como ela quer ser ouvida, a maneira como é que ela quer se relacionar, se posicionar no mundo do trabalho, no mundo das redes sociais, onde quer que ela passe, até na sua família, até consigo mesma. Isso é que é importante. É tu conseguires fazer um método de consultoria com uma cliente, com uma mulher, a quem tu vês mais do que uma pessoa que te está a pagar um serviço. E não é passar-lhe as coisas específicas e teóricas que nós damos na consultoria de imagem, o beabá do início ao fim da consultoria de imagem. Não é que tu lhe digas que ela agora tem uma coloração X, ela tem uma coloração quente, então a partir de hoje só pode vestir as cores que se adequam a uma coloração quente. Não interessa se ela gosta, se sente bem, se fazem parte da personalidade dela ou não. Se é regra da coloração pessoal, ela tem que cumprir. Isso para mim parecia-me realmente algo que eu não estava a conseguir lidar. E quando eu senti isso no espelho, quando eu senti que eu já não estava ali refletida naquele espelho, que eu quando me olhava ao espelho eu via uma imagem de uma pessoa que interiormente já não existia, eu fui mesmo ao fundo do poço. Eu fui mesmo a uma área da minha vida onde eu espero e esperei não cair, que é não saber muitas vezes quem eu era. E olha que eu posso te garantir que em 52 anos de vida foram muito, mas muito poucas, eu até posso dizer raras às vezes, que eu não soube quem era. Mas isso aconteceu há 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás. É assim, meus queridos, eu vou já fazer aqui um à parte, que é, eu não sou muito boa com datas. Eu não sou muito boa em dizer se um acontecimento foi há 1 ano, há 2, há 3, porque, sinceramente, e vocês vão me desculpar desde já, o tempo e a vida passa tão rápido, mas tão rápido, que eu às vezes até tenho que parar para pensar qual é que é a idade
que as minhas filhas têm ao certo. Porque o tempo passa tão rápido e eu às vezes nem consigo olhar para elas e perceber que a Maria já está com 11 anos e a Bia já vai fazer 21. O tempo passa muito, muito, muito rápido e por isso, se eu às vezes me cometer a gafe de dizer que foi há 2 anos, que foi há 3, que foi há 4, peço desculpa porque eu já vos aqui disse e já me desculpei que eu não sou muito boa com datas. Pronto. Sou ótima a memorizar as coisas. A minha memória é talvez ainda hoje das melhores coisas que eu tenho. Eu tenho uma memória excelente. Mas para temporizar os acontecimentos, as datas, já não sou assim tão excelente. Pronto. Era só uma à parte. Por isso, se eu às vezes vos disser que isto aconteceu há 3 anos e ter sido há 4, não é bem mal. Pronto. E quando nessa altura eu comecei a sentir algo que eu não sentia, que senti uma vez na vida, 2 vezes na vida ao máximo, que foi não me reconhecer no espelho, eu soube que eu tinha que urgentemente fazer alguma coisa por mim mesma. Eu soube que eu tinha urgentemente que pegar em mim e me resgatar. E foi nessa altura que eu comecei a ser o meu paciente zero. E eu digo sempre às minhas mentoradas, às minhas amadas, às minhas rubis, às minhas queridas, todas que passam pela minha mão. Eu serei sempre o paciente zero. E serei sempre a minha amada zero. Serei sempre a minha rubi zero. Serei sempre a minha metamorfose zero. Porque se quando tu tens a humildade de dizer a ti mesma que tu precisas de ser resgatada por ti, por mais ninguém, tu podes ter a certeza que estás no início do caminho. Tu podes ter a certeza que começaste uma jornada rumo a algo que talvez é do mais grandioso que tu tenhas na vida. Tu começaste uma jornada por algo que poucas pessoas conseguem rapidamente olhar e afirmar o que é que se passa com elas. E eu digo-te, não foi assim tão rápido. Eu perceber que o que me faltava era fazer as pazes com o espelho. Foi gradual. Eu fui me sentindo frustrada, eu fui sentindo que a minha vida não tinha sentido, eu fui percebendo que adorava o meu trabalho, mas que ele não estava a evoluir, que aquilo já não me representava, que aquela pessoa que estava com os clientes todos os dias já não era a Sandra, já era um piloto automático. Já era a Sandra consultora automaticamente todos os dias. E isso fez com que, hormonalmente, o meu corpo tivesse que entrar em rejeição. Eu comecei a inchar muito. Eu comecei a ter muita retenção de líquidos. Comecei a fazer pior a digestão. Comecei a ter alguns problemas nos intestinos. Eu nunca fui muito, como é que se diz? Um relógio intestinalmente como sou agora. Mas nunca foi como naquela altura. Aquela altura foi uma altura que talvez eu passasse 2, 3 dias sem ir à casa de banho. Que é uma coisa que agora nem pensar. Eu tive depois um tumor na bexiga. Eu tive depois que retirar um tumor na minha uretra, que eu tenho em vários órgãos, tenho vários nódulos em vários órgãos, mas nessa altura estavam no auge. E quando nós calamos uma mudança, o corpo grita essa mudança. Quando tu evitas mudar, o teu corpo grita para tu mudares.
E se tu não quiseres ouvir a bem, tu vais ter que ouvir a mal. E se tu não quiseres parar para pensar e organizar a tua vida de maneira a que tu consigas... Só aqui baixar, porque eu acho que vocês estão a ver muito ao alto. De maneira a que tu consigas realmente viver a vida dos teus sonhos e a vida que vieste fazer a este mundo, o teu corpo vai se queixar. E nesse dia, tu vais ter medo. E nesse dia, tu não vais saber responder. E nesse dia, tu vais achar que precisas tomar uma decisão. Que é, ou tu mexes na tua vida completamente e vais descobrir ao fundo do poço onde é que tu te perdeste. É algo que eu pergunto sempre a vocês. Onde é que vocês se perderam? Em que altura da vossa vida vocês se perderam de vocês mesmas? Teve que haver uma altura, um padrão de comportamento, uma crença, uma vida numa zona de conforto. Teve que haver uma altura em que tu te perdeste de ti mesma. Quando é que foi isso? Quando é que isso aconteceu? E eu deparei-me ao espelho com esta pergunta. Quem sou eu? Quem é esta mulher que eu vejo refletida ao espelho? E várias vezes eu vou-te confessar que eu não soube responder. Perita em imagem pessoal, perita em estilo pessoal, perita em mulheres, em resgate de mulheres, em blá blá blá. Até em marketing de imagem pessoal, em marketing de conteúdo, em marcas de moda, em consultores de imagem, que nós ajudámos vários consultores de imagem a criar as suas carreiras, a transformarem-se em mulheres empreendedoras de imagem pessoal. Mas quem era essa pessoa? Quem era essa pessoa que fazia tudo, conseguia tudo, trabalhar em tudo, menos trabalhar nela mesma? Dedicava-se ao trabalho como nunca. Era irrepreensível no seu trabalho. Era uma perfeição a fazer as coisas que... Até que eu descobri, como eu já te disse na quarta-feira, peço desculpa, na de Gata à Pantera, a perfeição não é uma virtude. A perfeição não é uma coisa boa. A perfeição é um medo disfarçado. A perfeição é fazer-nos ficar no mesmo lugar para não avançarmos. Porque no fundo tu não queres as coisas perfeitas, tu tens medo da aceitação do que fazes. Tu tens medo de fracassar, tu tens medo de fazer as coisas da maneira que queres fazer e que elas sejam más e sejam rejeitadas aos olhos dos outros. É isso que tu tens medo. Não é querer as coisas perfeitas, não é só conseguires avançar nos teus projetos quando eles estão perfeitos. O Amada demorou meses a ser concretizado porque eu tive a mania que ele tinha que ser perfeito. E adivinha lá, quando ele saiu para a rua, quando eu fiz a gravação do Amada, que foi lançado no Dia da Mulher, 8 de março do ano 2022, penso eu, desculpa, mas sei que foi no dia 8 de março, quando eu lancei o Amada, ele depois ganhou pernas próprias sozinho. Ele inicialmente foi um curso gravado, ele inicialmente foi um workshop gravado de imagem e autoimagem. Ele passou a ser um workshop presencial passado poucos meses, quando me convidaram pela primeira vez para eu levar o Amada a uma comunidade de mulheres. E não fui eu que procurei essa comunidade, foi essa comunidade que me procurou a mim. Ou seja, o Amada demorou tanto tempo a ser aperfeiçoado para depois sozinho começar a ganhar pernas. Para depois sozinho
começar a ter as ramificações que hoje, ao fim de 3 ou 4 anos, nós temos na nossa comunidade. E que eu te vou apresentar no início de março. Vou já falar um bocadinho hoje da nossa fusão, mas que vai nascer a partir de 1 de março. Eu penso que para a semana já teremos a opção de acederes no nosso evento gratuito. É verdade que vai acontecer no dia 25, 26 e 27 de fevereiro, aqui no YouTube, pelas 21 horas, o Desperta a Tua Imagem Poderosa. Conto contigo. Eu vou deixar-te o link da inscrição aqui. Ele é gratuito e online, mas precisas de inscrição. Pronto. O Amada sozinho desfez-se da perfeição. O Amada sozinho deixou de ser algo dentro de uma caixa. O Amada sozinho ganhou asas e voou. Teve o renascimento da águia sozinho. Por isso é que o símbolo do Amada é uma águia. E ao início era uma libélula. Porque ao início, quando eu criei o workshop Amada, era a perfeição da transformação em algo perfeito, que é uma libélula. Adivinha quando eu descobri que o perfeito não existe. O perfeito é só o medo disfarçado de não quereres fazer, de teres medo de fazer, de teres medo de falhar, de teres medo daquilo que as pessoas vão achar daquilo que tu vais apresentar, de teres medo de te expor, de teres medo de dizer, de teres medo de te mostrar, de teres medo de tudo, de lá. Isso é que é o perfeito. Porque mais vale feito do que perfeito. E muitas vezes tu perdes dias, anos, meses, horas da tua vida a não lançar projetos para o papel, do papel, desculpa, para fora, a não lançar os teus projetos, as tuas ideias, aquilo que tu achas que podes dar ao mundo, porque tu achas que tudo tem que ser perfeito. E como a perfeição não existe, tu nunca encontras aqui um culminar entre as tuas ideias. Porque tu não sequer te expões para deixar as coisas evoluírem sozinhas. Tu não sequer te dás uma oportunidade para colocar no mundo aquilo que tens da maneira como tens e depois deixá-la evoluir sozinha. Fazê-la evoluir sozinha. Foi isso que aconteceu com o Amada. Por isso o Amada, para mim, é muita coisa. O Amada, para mim, além de tudo, é uma grande lição de vida. O Amada, para mim, acima de tudo, tem-me ensinado realmente o que é fazer as pazes com o espelho. O Amada, neste momento, é um projeto gigante. E começou um projeto assim deste tamanho. Nós já tivemos presentes em montes de comunidades. Nós já fomos ouvidas por não sei quantas centenas de mulheres. Nós continuamos a ir. E modificámos o que teve que ser modificado, e fomos atualizando o que teve que ser atualizado, e fomos renovando o que teve que ser renovado, mas nós nunca nos deixámos, nunca mais, porque na altura deixámos, mas nós nunca mais nos deixámos levar pelo medo de não ser suficientes com o que temos, pelo medo de mostrar ao mundo aquilo que temos, aquilo que somos feitas. Nós nunca mais tivemos receio do que as outras pessoas possam dizer das nossas ideias, dos nossos produtos, porque sabes uma coisa? Tudo o que as pessoas pensam, vê lá, que chatice, é isso mesmo. É o que as pessoas pensam. Não tem a ver contigo. Tem a ver com elas. Se as pessoas criticam os teus projetos, é porque há algo neles que mexem de uma forma muito direta com elas mesmas. Muitas vezes, críticas não construtivas de quem não construir nada são só críticas dessa pessoa que é o espelho dela. Não tem a ver contigo. E não te podem travar nunca na vida. E quando eu decidi entrar no digital, eu sabia que me ia expor e eu evitei durante muitos anos.
Mas eu em 2018, quando eu inaugurei a Sandrina.pt, uma plataforma global com todas as minhas marcas, eu soube que só ia crescer no momento em que eu me expusesse. E eu tive ainda muita dificuldade em expor-me. E demorei ainda 2 ou 3 anos a fazer isso. Mas em 2018, quando eu dei esse passo, eu já tinha a certeza de que ia acontecer 2 coisas. Uma, havia quem ia gostar e quem não ia gostar. 2, havia pessoas que se iam identificar comigo e outras que não se iam identificar comigo. E está tudo bem. E todos os meus projetos, desde aí até agora, em 11 anos que eu tenho de digital, agradaram a uns e não agradaram a outros, e está tudo bem. Mas está tudo bem porque eu aprendi que acima de tudo, aquilo que os outros veem em ti, és tu que tens que ver em ti. Tu és a pessoa principal que tem que ver em ti uma consultora de sucesso, uma assessora de sucesso, uma mentora de sucesso, uma empreendedora de sucesso, uma mulher de sucesso, uma namorada de sucesso, uma mãe de sucesso, etc, etc. Uma vida de sucesso começa quando tu vês em ti mesmo uma vida de sucesso. Quando tu olhas para o teu espelho, identificas aquela pessoa que está ali. Não tem a ver com os outros. Tem a ver contigo. E quando tu compreenderes que aquilo que os outros pensam, chegar um bocadinho para aqui, que aquilo que os outros pensam tem a ver com eles e não contigo, e tu largares as expectativas, e tu largares aquilo que tu muitas vezes sentes como uma quebra, sentes como um padrão, no dia em que tu largares isso, tu estás pronta para crescer como mulher, como ser humano. Até lá, minha amada, esquece. Tu has de sempre reger-te pelas regras dos outros, tu has de sempre reger-te pelos padrões dos outros, tu has de sempre reger-te por aquilo que os outros acham que é bom para ti. E não te vais reger por aquilo que tu sabes que te faz bem e que é bom para ti. Ok? E há outra coisa que é muito importante nesta conversa do perfeito. É que quanto mais tu queres algo perfeito, mais tu tens a certeza que a perfeição não existe. Porque tu vês que tu começas a entrar na roda do rato. Roda, 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 roda. Começas a entrar na roda do rato e não vês nada. Começas a entrar na roda do rato e não te deparas com nada. Sem ser aquela mesma rotina todos os dias. Sem ser aquilo que tu andas ali à volta durante a tua vida toda. Porque tu ouves opiniões, porque tu integras em ti essas opiniões, depois tu não as consegues deitar fora. Tu usas-as como se elas fossem tuas. Tu usas-as como se elas fizessem parte da tua personalidade. Só que o perfeito faz isso de nós, mas eu vou-te dizer que o imperfeito é que nos dá a realidade. Não é o perfeito. Quando tu encaras os teus projetos, os colocas no mundo, mesmo sabendo que eles não estão a 100%, que vão ter que evoluir em qualquer altura, tu estás preparada. Porque o imperfeito só nos mostra que todas nós somos vulneráveis. E o vulnerável é que faz com que as pessoas se vão identificar contigo, não é o perfeito. As pessoas gostam de ver nas redes sociais aquelas vidas perfeitas, mas não se identificam com elas. Gostam de as analisar e gostam de muitas vezes sofrer sabendo que nunca vão alcançar essa perfeição. E sabes porquê? Porque as pessoas nas redes sociais, e mais uma vez vamos ter que falar disto, desculpa lá, se já vem fora do tema, mas as pessoas nas redes sociais só mostram aquilo que querem mostrar. As suas vidas perfeitas
são perfeitas, feitas por elas. Nem tudo o que tu vês online é assim tão perfeito. Muitas vezes, as vidas que tu tanto ambicionas, as vidas que tu tanto corres atrás, as vidas que etc, simplesmente são manipuladas. Simplesmente não existem na realidade. Porque as pessoas acham que ser perfeita é não mostrar vulnerabilidade. E todas nós somos vulneráveis. E quando tu percebes que vulnerável vende, que vulnerável é o que te faz aproximar de pessoas reais, bingo, tu descobriste o que realmente importa. Tu percebeste que realmente esse é o caminho. Mas tu tens de largar a capa da perfeição. Só quando tu largares a capa da perfeição é que tu vais conseguir vestir o teu próprio espelho. É que vais conseguir assumir-te ao espelho aquilo que tu realmente és. Não quando vives debaixo do teu guarda-chuva da perfeição. Sem levar com nada exterior que te atormente, porque a menina é perfeita e tem que viver uma vida perfeita. Houve alguém a criticá-la e o mundo parece que vai desabar. Vais a uma festa com um vestido, vês alguém com um vestido igual ao teu e pensas logo que toda a gente vai dizer que tu copiaste. Porque ao contrário não pode acontecer, não é? Enfim. Isto tudo para te dizer que às vezes tu não avanças na vida porque tu estás presa a algo que não é real. Porque o perfeito não é real. Porque o perfeito não existe. Porque ninguém é perfeita. Se acontecer a alguém ser perfeita um dia no mundo, isso é uma seca. Uma seca. Imaginas uma pessoa que tem sempre tudo certinho, tudo tão certinho, carinha certinha, dedinhos tudo certinho, os olhinhos todos certinhos, os dedinhos todos certinhos, a cabecinha toda certinho, o cabelinho todo certinho, tudo a vida toda certinha, relações certinhas, tudo certinho, a carreira certinha. Imaginas? Isso nunca poderia acontecer só com a inteligência artificial. Ok. Por isso, eu te digo, não tenhas medo de ser quem és. Não tenhas medo de ser e de mostrar imperfeição. Não tenhas medo de mostrar ao mundo aquilo que tu és feita. Não tenhas medo de expor as tuas ideias, de olhar ao teu espelho e realmente te encontrares contigo mesma. Quantas mulheres e quantas vezes vocês já me disseram a mim que raramente se veem ao espelho? Que se passam dias, horas, meses, que só se veem ao espelho para se pentearem. Isso para mim é algo que eu não consigo perceber. Isso para mim é algo que eu não consigo visualizar. Especialmente eu que sou obcecadita por espelhos. Até quando passo no carro tenho que olhar a ver se está tudo bem. Vocês têm que perceber que o espelho é o teu melhor amigo não só fisicamente, nem só na tua imagem pessoal. Também na tua imagem mental, na tua autoimagem, no teu conhecimento, no teu desenvolvimento, na tua vida e até nos teus projetos. Quando tu não tiveres a certeza de algo, de frases, de projetos, de nomes, de slogans, do que quer que seja, dilo ao espelho. Encara ao espelho e diz: ouve como é que te soa. E aí tu vais perceber se realmente aquilo soa bem ou mal. Não tenhas medo de encarar o teu espelho. Não tenhas medo de voltar atrás nas tuas rotas quando tens que voltar atrás. Não tenhas medo de te dar a conhecer como uma mulher que quer o mundo nas suas mãos. Não tenhas medo de levar os teus projetos para o mundo, por mais imperfeitos que tu aches que eles são.
O Amada já foi imperfeito, continua a ser. E cada dia evolui mais, como eu já te disse. E sabes graças ao quê? Graças a eu perder o medo, perder a perfeição e perder a vontade de agradar a toda a gente com os meus produtos. Os meus produtos não são para toda a gente. Como é que eu hei de querer agradar a toda a gente? Nem a minha conversa, nem a minha mensagem, nem a minha voz, nem a minha presença, nem nada é para toda a gente, quanto mais os meus projetos. Se é algo que eu aprendi com o meu espelho, é valorizar cada vez mais aquilo que eu sou. Eu não admito a nada, nem a ninguém que ponha em causa a mulher que eu me tornei. Porque eu calcei sapatos muito apertados para chegar até aqui. Porque eu trilhei muitas pedras para chegar até aqui. E eu tive que ultrapassar algo que para mim é a lição do tempo. Tudo sempre para mim demorava tempo demais. Eu queria naquela altura entrar no YouTube e passado um mês já ter um canal espetacular. Mas eu não queria passar pelo processo. E foi algo que eu tive que aprender, a passar pelo processo das coisas. Eu tive de aprender a passar por o tempo das coisas, pela lição do tempo. E o tempo só me ensinou a que tu tens que dar tempo ao tempo. Nada vem de um dia para o outro. E se vier, não é estável. Aprende a que desde o dia em que tu lanças um projeto, tu vais ter todos esses dias em frente a seguir para o melhorares, para o modificares, para o tornares diferente, para mexer nele. Nada que tu lanças ao mundo é fixo. Nada que tu lanças ao mundo não pode ser mexido pela tua mão. Antes, pelo contrário. Se tu lanças um projeto, é bom que tu vás organizando etapas de upload desse projeto, melhorando o conteúdo dentro desse projeto, melhorando mensagem dentro desse projeto, melhorando transformação dentro desse projeto. Se tu continuas a lançar projetos que são iguais num mês e passado um ano estão iguais, qual é a transformação e a evolução que tu queres dar às pessoas que queiram comprar esses projetos? É zero. Se tu próprio não evoluís o teu projeto, se o teu projeto é algo estagnado, não é algo vivo, então ele não serve para nada. A não ser que seja um caderno, a não ser que seja algo que tu possas imprimir, escrever nele e quando acabar, acabou as funções dele. Mas caso tu tenhas um projeto, ele tem que se manter vivo. Tu tens que estar constantemente a atualizá-lo. Tu tens que estar constantemente a dar-lhe vida, a dar-lhe comida e água, como se fosse um animal, para o alimentar e para alimentares as pessoas que se identificaram contigo e com o teu projeto. Por isso nada é estagnado. Por isso lança as coisas como elas estão. Lança as coisas para o mundo como elas estão e vai aperfeiçoando ao longo do tempo. Não esperes nem mais um dia para lançar algo que para ti é importante. Não esperes nem mais um dia de te transformares na mulher que tu nasceste para ser. Não esperes nem mais um dia para seres a tua melhor versão ao espelho. Eu digo sempre isto, eu não acredito que nós temos de trabalhar para encontrar a nossa melhor versão. Eu acredito que nós devemos trabalhar para nos valorizarmos na nossa atual versão. E é a atual versão que tu tens que mudar, a do presente. Porque a do futuro, coitadita, já lá está, já não podes fazer nada. E a do passado, peço desculpa. Coitadita, já lá está, não podes fazer nada. E a do futuro, não sabes quando é que ela virá. Por isso, para de correr atrás de algo que não sabes se vai vir.
Para de correr atrás de alguma coisa que não existe. Porque a tua melhor versão do futuro não existe. A tua melhor versão lá daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, não existe. A única versão que existe é a de hoje. É a atual. E por isso eu peço sempre a todas as minhas mulheres, vamos fazer a transformação e o resgate da vossa atual versão. É no dia de hoje. É quando estás com os pés presentes no presente que tu podes viver a tua melhor vida. É quando tu aprendes a lição do tempo. É que tu não deves perder tempo no passado, nem perder tempo no futuro. Nesse momento, tu vais conseguir viver com os pés no único sítio em que eles podem estar, que é no dia de hoje, que é no agora. E para de estar a perder tempo constantemente com perfeições, com mágoas do passado, com busca incessante por uma perfeição que não existe, por encontrares uma versão tua que não existe ainda e tu nem sabes se vai existir, nem se queres que ela exista. Eu peço-te que tu comeces a partir de hoje a trabalhar a tua versão atual. Olha-te ao espelho e vê como é que tu estás hoje. Escreve num caderno, pega num caderno, eu digo sempre, vocês têm que ter cadernos. As minhas mulheres Rubi têm cadernos que eu já fiz para elas e eu quero-vos dar cadernos, quem quiser um caderno para escrever, para não ter desculpa que não tenho um caderno para escrever e uma caneta, deixem-me aqui uma mensagem que eu envio nem que seja para o correio. Ok? Um caderno e uma caneta. Mas não quero nenhuma desculpa a dizer que não têm um caderno para escrever. Escrevam aquilo que vocês são hoje. Escreva aquilo que tu tens que trabalhar em ti hoje. Escreva aquilo que tu tens que favorecer-te como mulher. Escreva aquilo que o teu espelho te diz. Escreva aquilo que o teu espelho pede para tu escreveres. Atualiza-te como pessoa, atualiza-te como ser humano. Garante o teu autoconhecimento. Estuda, lê, escreve, aplica em ti aquilo que aprendeste. Sê o teu paciente zero. Sê a pessoa mais importante da tua vida todos os dias. Não deixes nunca ficar-te ao lado de quem está contigo. Tu não tens que ser segunda escolha de ti mesma. Tu tens que ser a primeira escolha de ti mesma. Tu tens que começar a ser a mulher, o ser humano da tua vida. Tu só vais poder dar amor às outras pessoas, só vais poder dedicar-te às outras pessoas, só vais poder transformar outras pessoas, se o teu trabalho também for transformacional, no dia em que tu te transformares a ti mesma. Até lá, minha querida, podes ter a certeza que nada vai avançar. Até lá, podes ter a certeza que ninguém vai amar-te da maneira que tu tanto desejas, se tu não fores a primeira pessoa a amar-te dessa maneira. Ninguém vai acreditar em ti, no teu trabalho, na tua vida, nos teus projetos, se tu não fores a tua fã número 1. Se tu não fores a primeira pessoa a acreditar no teu valor. Se tu não fores a primeira pessoa a dizer-te a ti mesma que és capaz, que és a principal da tua vida. Tu és. Trabalha na tua atual versão. Ok, minha amada? E agora, antes de terminarmos esta live, é muito importante, estamos a terminar mais uma semana, estamos a terminar quase um mês, o mês de fevereiro é mais pequeno, é verdade, estamos a terminar quase o segundo mês do ano, ainda ontem foi passagem de ano, hoje já estamos a terminar o segundo mês do ano, 80% das pessoas já largaram as metas todas que fizeram para este ano. 80% das pessoas, infelizmente, já não olham com esperança
de realizarem metade das suas metas. 80% das pessoas, infelizmente, ainda não perdeu tempo a olhar para si mesmo ao espelho e a perceber que é no hoje, no agora, que têm que trabalhar a sua versão. E por isso eu quero muito falar contigo sobre a fusão que vai acontecer com os nossos produtos, com os nossos serviços. Como tu sabes, nós temos a comunidade de Mulheres Rubi, que é um movimento de mulheres que se ajuda como empreendedoras. Nós fazemos eventos mensais, online e eventos presenciais uma vez por mês, com o intuito de darmos a conhecer o nosso trabalho às outras mulheres, com o intuito de ajudarmos a fazer parcerias de sucesso, com o intuito de transformar e valorizar o trabalho das outras mulheres. Se tu queres vir para o movimento das Mulheres Rubi, tu entra em contato comigo, que eu ponho-te automaticamente na comunidade, onde terás acesso aos nossos eventos e terás acesso a tudo que as Mulheres Rubi têm. E podes ter a certeza que em 2 meses de vida, muitas Rubi já encontraram parceiras de negócios, já têm feito ótimas parcerias, graças à nossa ponte que nós estamos a fazer. Depois nós temos o Clube Amada. E o Clube Amada tem os nossos workshops Amada, tem a nossa assinatura do Amada e tem todos os nossos workshops da Roda do Espelho, que nós levamos às comunidades, que nós levamos aos eventos presenciais, que nós levamos, acima de tudo, às mulheres que querem sentirem-se amadas, especialmente com elas mesmas. E o que acontece é que nós sentimos a necessidade de fazer uma fusão entre as duas comunidades. E a partir deste momento, esta semana, a minha equipa já está a criar toda a plataforma, já está a criar tudo para te receber. A comunidade AR, Amadas e Rubi vai ser fundida em uma só. A comunidade AR, Amada e Rubi vai ser um local onde tu, mulher, podes encontrar tudo aquilo que procuras. Podes encontrar parcerias, podes encontrar transformação, podes encontrar um ombro amigo, podes encontrar um rumo de empreendedora, podes encontrar uma saída, podes encontrar conteúdos para a tua marca, podes encontrar vídeos de imagem pessoal, de estilo pessoal, de 1001 coisas. A comunidade AR, Amada e Rubi vai ser a comunidade única e principal da fusão entre o Amada e as Rubi. E a partir do dia 1 de março, mas as nossas assinaturas e a nossa aderência inicia já na semana que vem, como eu te disse, no nosso evento Desperta a Tua Imagem Poderosa, onde nós vamos ter um preço hiper especial para que tu possas aceder à comunidade AR Amadas Rubi. E outra coisa que eu quero muito deixar-te aqui, a nossa comunidade não fará sentido sem tu estares dentro dela, porque ela nasceu para resgatar mulheres como tu, para resgatar mulheres que precisam de uma mão para seguir a sua vida, fazer as pazes com o espelho e amar a pessoa principal da sua vida, que são elas mesmas. No dia em que eu decidi que ia acontecer esta fusão de produtos, em que nós íamos nos tornar uma única comunidade, com todos os nossos produtos, até com as mentorias Metamorfose, eu nesse dia eu tive a certeza de que todas as coração de Rubi, que todas as mulheres amadas, que todas as mulheres que ainda não sabem, que se identificam com os nossos movimentos, vão ser resgatadas e acolhidas de uma forma como nós nunca conseguimos fazer quando tínhamos os nossos produtos separados. Nós queremos criar uma comunidade tão grande, que possa ter lá dentro outras comunidades, para que tu própria possas criar a tua própria comunidade,
para que tu própria possas trazer às tuas mulheres uma palavra de inovação, uma palavra de carinho, uma palavra de apoio, em que tu aprendas a ser uma líder, em que tu aprendas a mostrar às tuas mulheres que liderar mulheres é muito honroso. E a partir do momento em que eu percebi que o meu caminho era feito de todas vocês, eu comecei a abrir os meus braços para que acontecesse esta fusão. Eu comecei a abrir os meus braços para recolher 25 anos de experiência de vida, para que haja uma fusão das nossas duas comunidades e para que possamos aconselhar, ajudar e abraçar todas as mulheres que confiam em nós. E a partir do momento em que tu fizeres parte da nossa comunidade, tu poderás aceder a todos os conteúdos que nós temos. Nós vamos ter vários níveis de assinatura para que possas aceder à medida da tua vida e do teu bolso e do teu estilo de vida também. Recomeça com 3 dias gratuitos connosco. Aprenda aquilo que nós te vamos dar, te vamos ajudar. E tu vais ver que fazer as pazes com o espelho é muito mais do que te penteares ao espelho, do que teres uma roupa bonita, do que teres uma imagem pessoal bonita, do que teres uma imagem pessoal alinhada a um estilo bom. Fazer as pazes com o espelho é conseguires movimentar dentro de ti a mulher que tens aí dentro. É conseguires movimentar dentro de ti a pessoa mais amada da tua vida e transformá-la na mulher que tu nasceste para ser. Porque todas nós viemos a este mundo para viver, não foi para sobreviver. E por isso eu não quero mais largar pela mão nenhuma mulher que precise da minha ajuda, que precise do meu carinho, que precise do meu ombro, que precise dos meus produtos e dos meus conteúdos. E por isso nós decidimos fazer a fusão entre as várias comunidades que pertenciam à Sandra Liquilene. E criámos a comunidade AR, Amada Rubi. E essa comunidade vai abranger tudo. Todos os nossos movimentos e todos os nossos produtos e todos os nossos conteúdos. Não percas mais tempo. No dia em que saírem as inscrições, vão ser limitadas. No dia em que saírem a entrada para as assinaturas, nós não vamos conseguir colocar demasiadas pessoas dentro dela. Porque ao início nós queremos muito que tu tenhas uma personalização grande para começares esta etapa ao nosso lado. E ao início nós vamos dar a mão e só a vamos largar no dia em que tu estiveres disposta e a conseguir voar sozinha, como uma águia. Águias voam com águias. E eu digo-te, está na hora de tu vires voar com águias, de tu vires abraçar o coração de Rubi e finalmente cobrares um valor justo pelo teu trabalho. Sentiste-te valorizada, renascida, uma mulher diferente e conseguires ter o apoio de uma comunidade que vai trazer tudo aquilo que tu esperaste até hoje de alguém, de uma ajuda, de um grupo de pessoas. Por isso, bem-vinda aqui ao meu canal do YouTube e espero dar-te as boas-vindas à comunidade AR Amada Rubi, porque tu para mim és fundamental, porque sem ti eu nunca estaria aqui, porque sem ti nada disto faria sentido, porque sem ti todo o meu esforço, todas as minhas horas de live, tudo aquilo que eu faça, que eu faço, que eu dou e que eu crio durante todo o dia, todas as semanas e todos os meses, não faria sentido sem tu estares aqui ao meu lado. E por isso a comunidade AR Amada Rubi nasceu para tu fazeres parte de algo muito maior
do que aquilo que tu possas ver à tua volta. Nasceu para enquadrar mulheres como tu, mulheres que precisam de se identificar com alguém, que precisam do apoio de alguém, que precisam de estar dentro de uma comunidade de outras mulheres que as ajudem a ser o que elas nasceram para ser. Por isso, esta comunidade é para ti. Eu espero poder ver-te dentro dela e espero poder olhar para ti um dia pessoalmente, dar-te um abraço e dizer-te que estás a conseguir a tua única versão, que é a versão que tu terás no agora. Um grande, grande, grande beijinho. Muito obrigada por mais uma live amada. Muito obrigada a quem decidir entrar para a comunidade AR Amada Rubi, porque tu vais ter uma grande certeza, que é, eu hei de dedicar tudo aquilo que eu conseguir e dar todo o meu conteúdo e dar tudo aquilo que eu tiver preparado para ti da melhor maneira possível, da melhor forma possível e sempre, sempre com os braços abertos para que tu venhas fazer parte de algo que eu só criei a pensar em ti. Um grande, grande beijinho, um ótimo fim de semana, um resto de boa sexta-feira e mais uma vez, minha querida, muito obrigado por me ouvires, muito obrigado por estares aqui. Sem ti isto não teria sentido. Um grande beijinho.